Ok, pessoal. Terceira e última videoaula sobre alocação dinâmica de memória em C e C++. Nessa videoaula aqui a gente vai entender como é que faz alocação dinâmica de memória para um vetor de uma struct e como realocar memória. A gente consegue, depois que a gente fez a alocação dinâmica, realocar memória, ou seja, se eu precisar de um espaço maior de memória, eu posso fazer isso com uma função determinada que a gente vai ver aqui mais adiante. E no nosso último programa a gente vai ver como fazer alocação dinâmica de memória no C++, na linguagem C++, tá ok? Começando aqui então, nós temos a nossa struct. Em outras aulas eu falei isso daqui para vocês do typedef. O typedef é para simplificar a utilização da struct. Então, quando eu uso typedef, eu defino um tipo para minha struct. E aí, quando eu vou criar variáveis desta minha struct, eu não preciso mais colocar struct, cadastro e o nome da variável. Basta que eu coloque o que está aqui, que é cadastro, e o nome da minha variável. Então, é isso que eu faço aqui. Ó. Começo o int main e crio um ponteiro chamado cad desta minha struct, ok? Aí aqui eu crio uma variável chamada size e peço para o usuário quantos cadastros ele deseja realizar, ok? GetChar aqui e alocação dinâmica, tá? A única diferença aqui é que eu estou usando a minha struct para colocar ela aqui, ó, e aqui, tá bom? Então, do mesmo jeito que a gente fez lá com o int, com o char e faz com outros tipos de dados, a gente também faz com a struct, ok? Então, sem novidades aqui também. Aqui não há novidade alguma, porque vocês já estão acostumados a fazer isso daqui, a gente já viu isso em outras aulas, apenas cadastrando os dados, colocando isso daqui no nosso vetor da struct, né, solicitando aqueles cadastros que o usuário desejou realizar, e aqui exibindo esses cadastros. Liberamos a memória alocada dinamicamente e encerramos o nosso programa, tá? Então vocês viram aqui que a única novidade é eu criar a minha struct. Aqui a minha struct só tem 3 dados dentro dela. Eu preferi fazer o char nome fixo aqui, ao invés de fazer a alocação dinâmica, até porque um nome dificilmente vai ter mais do que 40 caracteres, um nome, um sobrenome, enfim. E aí a gente vai ver como é que esse programa está executando aqui, tá? Vamos lá. Trazendo a tela aqui. Bom, eu desejo realizar 2 cadastros. Realizar cadastro, cadastro 1. Informe o nome, idade e sexo. Cadastro 2, Maria 40F. Cadastro realizado com sucesso, exibindo cadastros, o meu cadastro e o cadastro da Maria, ok? Então funciona. Isso daqui vai funcionar com quantos cadastros vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem fazer um teste aí com 50 cadastros, podem fazer que vai funcionar. Aí a gente pensa da seguinte forma: nossa, esse programa está executando certinho, tudo ok, legal, fiz a alocação dinâmica, estou definindo ali certinho a quantidade de cadastros que o meu usuário quer fazer. Mas eu não poderia melhorar esse programa, fazer um menu, colocar de um jeito que o usuário possa fazer novos cadastros? Sim, pessoal, a gente pode, e é isso que a gente vai fazer no nosso próximo programa aqui, ó, que está um pouco mais completo. A nossa struct é a mesma, a nossa variável aqui cad, nosso ponteiro cad, agora é global, só para a gente conseguir utilizar ele facilmente ao longo do nosso programa, para a gente não precisar ficar criando outras variáveis, ficar usando ponteiros adoidado aí, né? Então eu criei ele global aqui
vocês podem fazer outros tipos de teste. O nosso size continua, também global agora. New size vai armazenar o novo tamanho que o usuário quer. O old size vai guardar o tamanho antigo do nosso vetor. E o realoca é uma flag, é o que é chamado de flag. Uma flag serve para indicar para a gente o que rumo tomar ali no programa, tá? Vocês vão entender um pouquinho melhor aqui mais para baixo no nosso programa. E aí eu separei em funções. Ó. Eu tenho uma função para cadastrar, que recebe o tamanho como parâmetro, uma função de exibição do cadastro e um menu, tá? A nossa função main, nós só pedimos quantos cadastros nós queremos, chamamos a função cadastrar, ok? Depois chamamos o menu e exibimos o cadastro. Liberamos a memória e encerramos o programa. Então vamos entender o que acontece aqui depois que nós recebemos a quantidade de cadastros. Vamos ver aqui a função cadastrar. Digamos que eu coloquei ali que eu quero cadastrar 2 clientes no caso. Então vai ser passado aqui 2 como parâmetro para a minha função cadastrar. Se a minha flag aqui for 1, estiver com o valor 1 nela, bom, eu comecei o programa aqui, ainda não alterei o valor, então é 1. Então, como ele é 1, ele vai executar isso daqui, ó. Alocação dinâmica, da forma que vocês conhecem, como o número de cadastros veio aqui como parâmetro para essa função, ele é armazenado em tam. Então eu uso tam aqui para alocar o meu vetor dinamicamente, ok? Então vamos supor que eu tenho 2 aqui. Criei então aqui o meu vetor com 2 posições para armazenar os dados da minha struct. Vou realizar o cadastro sem novidade nenhuma, do mesmo jeito que estava no programa anterior. Ok? Cadastrei. E aí eu tenho um else, para o caso do nosso realoca não for igual a 1. Mas daqui a pouco a gente olha esse else. Tá? Cadastrei. O que vai acontecer depois que eu cadastrar? Ele vai chamar o menu. Vamos olhar o menu. Menu. Eu tenho uma variável chamada opc do tipo char, que recebe n por padrão. Então, quando eu perguntar para o meu usuário se ele deseja realizar mais cadastros, o que ele digitar vai ser armazenado em opc. Ele vai digitar S ou N. Não tem validação aqui, tá, pessoal? Vocês podem fazer validações, podem melhorar muito ainda esse programa. Só para que vocês consigam mesmo entender como funciona aqui a realocação de memória. Então, coloquei aqui dentro de um do para que a gente consiga fazer dessa função uma função recursiva. Tá? Então, meu usuário, digamos que ele disse que sim, ele deseja realizar mais um cadastro. O que vai acontecer? Se a minha opção for sim, então, realoca recebe 0. Ok? E aí eu peço a nova quantidade. Quantos cadastros deseja realizar? E armazeno em new size, que é o novo tamanho que eu vou ter ali para armazenar. Vamos dizer que ele quer cadastrar mais um. Nós tínhamos 2 anteriormente, vamos dizer que ele quer cadastrar mais um. Então, a variável old size, tamanho antigo, vai receber o que eu tinha em size, que era 2. Size vai receber ele mesmo mais o novo tamanho. 2 mais, vamos supor que é 1 aqui no caso. Mais 1. 3. Então, eu quero cadastrar o que eu tenho em size. 3. Vamos voltar lá para o nosso cadastro. Realoca é igual a 1? Não, porque eu alterei o valor dele aqui. Ó. Meu usuário disse que sim, deseja cadastrar um novo usuário. Então eu alterei aqui.
Quando eu chamar cadastrar, então ele vai acabar caindo no else. Caindo no else, olha o que nós temos aqui. Função nova, realloc. Realloc tem a função de realocar aquele vetor que nós tínhamos. Então, se o nosso vetor tinha 2 ali no caso, era um vetor com 2 posições, ele vai passar a ser um vetor de tamanho tan. Ou seja, o que tiver aqui em tan vai ser o novo tamanho do meu vetor. No caso, eu passei aqui size depois de ter feito um cálculo aqui. Usando o nosso exemplo, size tem agora 3. Então, se o meu vetor antes tinha 2, agora ele tem 3 posições. E o melhor, eu não perco aquilo que eu tinha armazenado anteriormente. Então, vamos supor que aqueles nossos cadastros lá do programa anterior já estivessem armazenados e eu dissesse que eu desejo cadastrar um novo. Aqueles dados não seriam perdidos. O nosso vetor apenas seria incrementado. E olhem só como é que eu faço aqui. Para realizar esse novo cadastro, eu vou falar que i já recebe o meu tamanho antigo, que era 2, né? Para o nosso exemplo aqui, pessoal. Então vamos prestando atenção. E enquanto o meu i for menor do que o meu tamanho, ora, se meu tamanho era 2 e agora é 3, então enquanto i, que está valendo 2, for menor do que 3, 2 é menor do que 3? Sim, então ele vai executar mais um cadastro. Entenderam, pessoal? Bom, vamos voltar aqui para que vocês consigam entender. Eu vou realizar o meu cadastro normalmente aqui, passando a quantidade que o usuário quer. Tá? Vamos supor que eu passei 2. Novamente, apenas para que fixe aí, para que vocês entendam e quem não prestou atenção consiga acompanhar aqui o raciocínio. Digamos que eu execute esse programa agora e passe 2 aqui, certo? Size tem o valor 2 agora. Chamo a função cadastrar, passando size, passando 2 como parâmetro. Quando eu executo isso daqui pela primeira vez, ele vai executar linha a linha. Então, quando eu chego aqui, ele cadastrar está recebendo o 2 aqui que eu passei em size. Realoca, como não foi alterado o valor, ainda continua valendo 1. Então, se realoca é igual a 1, eu vou alocar a memória dinamicamente. Tá? Então, eu quero alocar a memória dinamicamente para um vetor de 2 posições, que vai ter o tamanho da minha struct. Okay? Realizo o cadastro normalmente, utilizando a minha struct como se ela fosse um vetor mesmo, e ela é, de fato, depois da alocação dinâmica. Cadastrei os meus 2 aqui, né? Através da minha estrutura de loop aqui. Vou para a próxima função. Como ele caiu aqui no if, fez o que tinha que fazer, ele sai do if dizendo que o cadastro foi realizado. Terminando a função cadastrar, o que int_main faz? Chama o menu. Indo aqui até o menu, nós temos as nossas variáveis que vão controlar se o usuário deseja fazer um novo cadastro e controlar aqui a nossa função recursiva. Então, faça isso daqui, deseja cadastrar mais pessoas, né? Deseja realizar mais cadastros. Se o nosso usuário disser que sim, realoca recebe 0 e aí eu peço o novo tamanho. Então, supondo lá que eu tivesse realmente digitado 2, feito 2 cadastros e lembrasse que eu tenho que fazer mais um, eu passaria então aqui, quero cadastrar mais um cliente no caso. Então, o tamanho antigo receberia o que eu tenho agora no tamanho, que é 2. O tamanho receberia ele mesmo, 2 mais o que eu quero cadastrar, 1. Lembrei que eu quero cadastrar mais um, então
size teria 3, ok? 2 mais 1, 3. Passo para cadastrar esse meu novo tamanho, 3. Quando eu chamo a função de cadastro aqui, e como eu atribuí 0 a realoca, ele não vai ser mais igual a 1. Então ele vai cair no else. O else possui a função realoc, que faz com que este vetor aqui, que já está criado, tenha um novo tamanho, que é o tamanho que eu estou passando aqui para TAM através da minha função de menu. Ok? Que no nosso exemplo é 3. Então, o meu ponteiro aqui, o meu vetor CAD, que tinha 2 posições, com o realoc passa a ter 3. Realoc, então, só para vocês entenderem, recebe da mesma forma aqui, a sintaxe até aqui é idêntica à do malloc e do calloc. Vocês vão colocar realoc para realocar a memória, o nome do seu ponteiro ou vetor já existente e o novo tamanho. Ok? Então, antes ele tinha 2 posições, com o realoc aqui no nosso exemplo, ele vai ter 3. Quando eu faço isso daqui, ele não perde os dados que nós já tínhamos armazenado. Ok? Então, se eu já realizei 2 cadastros, esses 2 cadastros ficam lá, a não ser que eu sobrescreva esse cadastro. Coisa que nós não vamos fazer aqui. Por quê? Porque nós temos o tamanho antigo. Então, nós só vamos usar o vetor a partir do novo tamanho. Então, nós dizemos que o nosso contador i já vai começar a partir do tamanho antigo, que é 2. E enquanto o i for menor do que tam, eu faço o cadastro. Então, se nós já tínhamos 2 aqui, 2 é menor do que 3, que é o novo tamanho que eu tenho aqui? Sim. Então, a gente vai cadastrar mais um, ok? Cadastramos, ele vai chamar o quê? Menu novamente. Perguntando se eu desejo cadastrar um novo cliente. Se eu não desejar cadastrar, se minha opção não for sim, ele vai sair aqui do menu e vai exibir o cadastro, que é o que eu tenho aqui. Ok? E aí eu libero a memória alocada dinamicamente e encerro o meu programa. Para que fique mais claro para vocês, a gente vai executar o programa agora, para quem não entendeu. Olhem só então, nosso programa até aqui vai funcionar igual ao anterior. Quantos cadastros deseja realizar? 2. Vou cadastrar eu mesmo aqui e vou cadastrar a Maria, como nós tínhamos feito anteriormente. Ok? Olha o que o programa faz agora depois que eu realizei o cadastro. Quando eu passei aqui pela primeira vez o programa, ele caiu nesta condição aqui, realoc é igual a 1. Então ele só fez a alocação dinâmica para 2 posições, que foi o que eu pedi, e cadastrou, ok? E aí ele foi lá para o nosso menu e perguntou se eu desejo cadastrar um novo usuário. Olha só, deseja realizar mais cadastros, ok? Então ele já está aqui, no nosso menu. Está aguardando que eu digite sim ou não. Eu vou digitar que sim, desejo realizar. Ele vai me pedir quantos cadastros eu desejo. Vou falar que eu desejo mais um. Cadastro 3, vejam só. Viu como a gente não perde? Então ele caiu aqui, Eu disse que sim. Realoca passa a receber 0. Guardei esse novo tamanho, digitei 1. 1 é o meu new size. O old size recebe o que eu tinha em size, que era 2. Antes eu quis cadastrar 2 usuários.
ok? Então, old size é 2 e o size agora é 3, porque ele é 2 mais esse 1 aqui que eu quis cadastrar, tá? Chamei então cadastrar novamente. Como o meu realoca não é mais 1, ele cai aqui no realoc. Então, o meu vetor aqui, que ele é de 2 posições, com o realoc passa a ser 3, porque foi o que eu passei aqui. E aí eu faço o meu for a partir do 2. Então, 2 é menor do que 3? Sim, ele vai realizar mais um cadastro, vejam só. Vamos cadastrar aqui então o José. E aí ele me pergunta de novo se eu desejo realizar mais cadastros, ok? Se eu não desejar realizar mais cadastros, ele vai exibir os cadastros que eu tenho aqui. Certo, pessoal? Eu, a Maria e o José. Certo? Se não ficou claro, voltem à videoaula, deixem comentários e aí a gente responde para vocês, tá? Mas eu acho que ficou fácil aí de entender como funciona o realoc, certo? Basta que vocês tratem aqui, ó, como eu fiz. Tá certo? Então, vamos agora ver como é que a gente faz a alocação dinâmica no C++ de fato. É um pouquinho diferente. Aí a gente tem aqui as bibliotecas do C++, o using namespace std, só para a gente não precisar ficar colocando std na frente de cada comando, né? std dois pontos. Então a gente já usa esse namespace. Int main, tem o meu tamanho, tem o meu ponteiro, peço o tamanho do vetor, pego o tamanho do vetor. E a alocação dinâmica funciona assim, ó. É o nome do meu ponteiro, sinal de igual, new, tipo de dado e entre colchetes a variável tamanho, a variável que contém tamanho do vetor. Ok? Um coutNDL aqui, o for, para que a gente faça a armazenagem dos dados, tudo bem? E aí eu vou atribuindo de acordo com a execução aqui do meu for. Terminei, exibo, e para liberar a memória alocada aqui no C++, eu uso delete, abre e fecha colchetes, e o nome do meu ponteiro. O get, para ele dar uma pausa, e vamos ver como é que executa isso daqui. Ó. Compilar e executar. Cadê a tela aqui? Tamanho do vetor, 3. Digite o primeiro valor, né? Valor 1, 01, 02, 03. Certo? Ele vai exibir para mim 1, 2 e 3, porque 0 à esquerda não representa nada. Tudo bem? Então, tá aí o nosso programa de alocação dinâmica em C++ funcionando também. Ok? Mesma lógica, então, para vocês aplicarem aí aos exemplos que nós fizemos em C. Tudo bem? E aqui a gente encerra, então, o nosso curso, aí, nosso mini curso sobre alocação dinâmica de memória em C e C++. Novamente, tendo dúvidas, pessoal, comentem aqui. Entrem lá na página do portal, portalcapacitar.com.br. Os comentários lá são através do Facebook. É interessante para a gente criar ali um canal de discussão, até porque vocês postando as suas dúvidas aqui no YouTube, a gente tem um número limitado de caracteres, fica difícil às vezes responder para vocês, fica difícil de vocês colocarem até trechos de código para a gente responder.
Então postem lá, entra lá na página do portal, a gente sempre tem as videoaulas lá também. Comentem lá com o Facebook e a gente responde para vocês, tá ok? Mandem e-mail em último caso, quando vocês realmente não conseguirem resolver, e quando houver a nossa solicitação, mandem e-mail para a gente com o código-fonte, que a gente dá uma analisada aí para vocês e responde as dúvidas que forem um pouco mais cruéis, assim, ok? Sugestões de videoaula também, pessoal, deixem os comentários, mandem e-mail pra gente. E gostando da videoaula, compartilha, favorita, não está no canal, se inscreve. E é isso aí. Bom, vejo vocês então no nosso próximo curso ou na nossa próxima videoaula. Forte abraço a todos e até lá.